Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro da disciplina de História do Direito. E historiar é tal como poesia, é brincar com palavras, com sentimentos e as sensações. E como que se brinca? É tal qual brincar de bola, de papagaio, de peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras e as histórias não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas elas ficam, como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar e aprender história? Por isso, eu lhes convido para brevemente refletirem qual a história que marcou a vida de vocês. Com plena convicção, alguns momentos marcaram vossas vidas e certamente nestes momentos vocês optaram por grandes escolhas e melhorias em prol da conquista de um futuro melhor e por dias certamente melhores. Assim, nós iniciamos a nossa aula de hoje com essa breve reflexão para que vocês reflitam sobre uma história que tenha marcado a vida de vocês. E certamente essa história serve para nos trazer grandes aprendizados, bem como grandes conquistas e melhorias em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas reflexões, e tudo isso está relacionado com o direito. Estudar o direito é estudar o presente, rever o passado com outros olhares, com novas perspectivas, para que possamos sempre atingir o bem comum de todos, o interesse de todos os sujeitos que compõem a nossa sociedade. Sociedade essa contemporânea que tem novos ares hoje. A história do direito, ela é de extrema importância para o estudo da ciência jurídica, porque o direito ele é uma ciência, ele visa compreender o processo de evolução. Observem a palavra processo. Nós estamos em constante processo evolutivo. Evolução é somente aquilo que evoluiu e parou no tempo. Nós não paramos no tempo. Nós somos tal como a história, somos atemporais. Por isso que é um processo, está sempre em continuidade. Então é um processo evolutivo e constante transformação das civilizações humanas no decorrer da história, dos diversos povos e, consequentemente, das diversas culturas do conviver. É notória a importância do estudo da disciplina História do Direito nos cursos jurídicos. Afinal, a história do direito surge como uma disciplina fundamental, porque ela vai descrever, revelar e contar todos os acontecimentos ocorridos em uma determinada época, em um determinado local e o seu processo de mudança, de evolução. Nesse sentido, nós podemos dizer que o direito tem origem paralela, em conjunto com a civilização. Isto é, surge no exato momento em que um grupo de seres humanos se formou, vivenciando nesse mesmo espaço, dizendo-se dessa forma que o direito é dependente do relacionamento humano e, ao mesmo tempo, regula todas essas relações. Por isso que nós não temos um conceito específico de direito. O conceito de direito sempre será algo geral, necessário e universal. Geral, porque todos nós precisamos dele, universal, porque ele vai ser igual aqui em qualquer lugar do planeta, necessário, todos nós precisamos e não conseguimos defini-lo, não é isso? Geral, necessário e universal.
O direito depende do relacionamento humano. O direito depende da convivência entre os sujeitos na sociedade. Essa convivência dos sujeitos na sociedade é o que nós chamamos de política. E essa política muda a todo instante por intermédio da cultura. Por isso, o direito é a arte da cultura. O direito, ele é de fundamental importância para a vida em sociedade. Não existe direito se não houver sociedade. E não existe sociedade se não houver direito. Existe um termo em latim que trata disso. Ibi societas, ubi ius. Se não tiver direito, não tem sociedade. Se não tiver sociedade, não tem direito. É dos conflitos que acontecem entre as pessoas, nessas relações políticas entre as pessoas, nessas relações dialógicas ou dialéticas entre as pessoas, é que vão surgir conflitos. E o direito deve solucionar esses conflitos, a que nós denominamos como sendo lide. Então, o direito, ele é de extrema, de fundamental importância para toda a vida em sociedade. Isso porque a lei, a norma jurídica, sendo bilateral, pressupõe sempre uma relação de direitos e deveres, ligando dois ou mais indivíduos. Quando a lei é criada, ela é criada para ser aplicada para solucionar um conflito. Esse conflito vai ser sempre entre duas ou mais pessoas. Vai ser a minha vontade contra a vontade de outro, ou a minha vontade contra a vontade de outros, bilateral ou multilateral. A lei é criada para isso e ela evoluiu com o passar do tempo. Pressupondo uma relação de direitos e deveres, ligando dois ou mais indivíduos. A lei vai ser sempre imperativa, ela vai sempre impor regras, limites, padrões a serem seguidos. Deve ser do conhecimento de todos a existência do direito, principalmente o de suas normas com as respectivas sanções, com as respectivas punições. Uma das principais características do direito é ser imperativo. Ele impõe, ele coage as pessoas para que elas se sintam inibidas e cumpram a lei, porque uma vez descumprida a lei, seremos punidos. Para falar de punições, nós teremos vários filósofos que irão fundamentar isso, além dos nossos doutrinadores criminalistas, lembrando que doutrina são as obras no direito, e doutrinadores são os autores, que são os cultores, os estudiosos do direito. A história do direito é, resumidamente, o ramo do conhecimento que estuda o fenômeno jurídico ao longo do nascer e renascer das civilizações. Isso significa dizer que a história do direito está presente nas nossas vidas, desde os primórdios, e estará, inclusive, depois da nossa morte. Essas questões são de grande importância, pois nem todo ensino jurídico, no bacharelado, apresenta a história do direito como uma disciplina integrante dos seus currículos, mas a importância da história do direito dentro dos currículos do curso de direito é de extrema e fundamental importância, porque é a base de sustentação de todo o direito. Nos define o porquê de tantas coisas. Importante frisar que a história do direito, ela tem início com o surgimento da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Não se sabe ao certo quando e onde a escrita surgiu, mas é quase certo que os primeiros registros escritos ocorreram praticamente na mesma época do Egito e da Mesopotâmia. Cleópatra, Marco Antônio, né? E nós vamos fazer referência ao Código de Hammurabi. Diante destas singelas notas, né, introdutórias,
É importante destacar que a evolução é um conceito-chave na compreensão das ciências da vida e tem como ideia central a mutabilidade dos seres humanos. Somos seres sujeitos em constante mudança, em constante processo de transformação. Nós estamos num processo evolutivo e histórico. As leis mudam para atender os nossos desejos e as nossas necessidades. Somos seres em constante processo de evolução. Essa resistência deve ser levada em conta, uma vez que o estudo da evolução pode trazer importantes subsídios para o desenvolvimento tecnológico que nós vivenciamos hoje, né? Inserido no desafio da sustentabilidade. Quando falamos em sustentabilidade, o que nos vem à mente são as questões ambientais, as questões relativas ao meio ambiente. Mas a sustentabilidade abrange um todo muito maior. Afinal, todos estamos inseridos dentro de um sistema que é denominado por Pierre Bourdieu, sociólogo, como o hábitos ecológico. Nós estamos inseridos dentro de um ambiente e nós devemos preservar este ambiente para nós e para as futuras gerações. Esse ambiente que nós estamos inseridos, o Pierre Bourdieu denomina como sendo hábitos ecológicos. Junto a este pensamento, podemos refletir sobre as gerações do direito, fruto do ideário político e estrutural da Revolução Francesa, com os lemas liberdade, igualdade e fraternidade. São lemas do período moderno, lembrando que, como nós vimos nas últimas aulas, na história do direito, não nos pautamos em datas, e sim em períodos. Modernidade, séculos 19, 20. Tinha como lema liberdade, igualdade, fraternidade, baseado na Revolução Francesa, aliado às grandes transformações no mundo, na vida em sociedade, na história, é o período da Revolução Industrial, onde deixa-se de lado a mão de obra para se fazer uso das fábricas. Liberdade, igualdade, fraternidade entre os burgueses, detentores do poder, Revolução Francesa. Não havia liberdade, igualdade e fraternidade entre a classe proletária, entre a classe pobre da sociedade. Essa liberdade, essa igualdade e essa fraternidade existia apenas entre a classe rica, os dominantes que impõem as ideologias aos dominados até os nossos dias de hoje. O direito vem, se desenvolve e abraça esses três pilares, liberdade, igualdade e fraternidade, para sustentar a sua existência. E vai dizendo as suas leis que todos nós somos livres, todos nós somos iguais perante a lei e todos nós somos fraternos. Será que todos nós somos livres? Nós temos leis que nos impõem regras de conduta que nós devemos cumprir. Uma vez que nós descumprimos as nossas leis, nós seremos punidos. Isso significa liberdade? Significa liberdade. Nós somos livres para fazer a escolha. Se eu descumprir a lei, descumprir o meu dever, eu sei que eu serei punido. E eu descumpri porque eu quis. Então eu tenho liberdade. Todos nós somos livres. Nós nunca podemos dizer, eu não sabia que isso não poderia ser feito. Porque a lei está lá para todo mundo ler, para todo mundo ter conhecimento. Por isso, muito se discute sobre a aplicabilidade do ensino do direito, das noções introdutórias, no ensino médio, nas escolas. Igualdade. A lei vai dizer que todos nós somos iguais perante a lei, embora nós saibamos que todos nós estamos numa sociedade plural,
com culturas diferentes, características físicas, costumes diferentes. Mas nós somos iguais perante a lei. A lei que é aplicada para o dominante, para o rico, é a mesma lei que é aplicada para o proletariado, para o pobre. E que todos nós somos fraternos, todos nós somos solidários. E aí nós vamos ter autores, filósofos, que vão discutir isso. Um deles é Stuart Hall, com a obra Identidade Cultural na Pós-Modernidade. É um livrinho de bolso, pequenininho, dá para ler em 30 minutinhos, e ele vai dizer que o indivíduo, que o sujeito de direito, ele se transforma no decorrer da história. Primeiro, nós éramos sujeitos individualistas. Depois, nós passamos a ser sujeitos sociais. E hoje, na nossa contemporaneidade, nós voltamos a ser cada vez mais individualistas, principalmente pelas questões relativas à tecnologia. E o direito vem e abraça toda essa questão relativa à Revolução Francesa e utiliza esses 3 pilares da Revolução Francesa para sustentar a sua existência, que é o que nós vamos chamar de gerações do direito. Vocês vão se aprofundar nisso quando vocês tiverem aula de direito constitucional. A primeira geração de direitos é a geração chamada de liberdade, onde se discute qual é a liberdade dos sujeitos. E todos nós, enquanto sujeitos de direito, somos livres para fazermos o que quisermos e bem entendermos, lembrando que temos deveres a serem cumpridos. E que uma vez descumpridos, nós sabíamos que iríamos ser punidos, mas nós somos livres para fazermos a nossa escolha. A segunda geração é a da igualdade, onde vai prever que todos somos iguais perante a aplicabilidade da lei. E a terceira geração, que é a geração da fraternidade, que vai estabelecer a união entre todos, a cooperação. E muitos doutrinadores, ou seja, a doutrina majoritária, a doutrina dominante, os estudiosos do direito que dominam o assunto, sustentam a existência dessas 3 gerações e diz que nós estamos na terceira geração do direito. Que essa terceira geração do direito, ela é marcada pela pós-Segunda Guerra Mundial e que nela abrange, inclusive, as questões relativas à sustentabilidade, ao meio ambiente, que é um direito de todos e um dever de todos a sua proteção. Uma doutrina minoritária, ou seja, um conjunto menor de estudiosos do direito, vai dizer que nós já temos outras 2 gerações, que nós temos a geração da tecnologia e a geração da paz. A geração da tecnologia é aquela que vai envolver as questões relativas à bioética, à engenharia genética, à informação, à tecnologia da informação, que nós estamos presentes e que nós estamos vivenciando hoje. E uma quinta geração, que seria a geração da cultura de paz, desenvolver tudo em prol da aplicabilidade e do desenvolvimento dos direitos humanos. Porém, para a doutrina majoritária, tecnologia e paz estão inseridos em fraternidade. E para essa doutrina majoritária, nós estamos, então, na terceira geração de direitos, que é a fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o posicionamento das escolas tradicionalistas de direito. Mas temos, então, essa quantidade de doutrinadores, de escolas minoritárias, que aumentam, que ampliam essas gerações de direito, trazendo a tecnologia e a paz. Porém, elas estão inseridas dentro da fraternidade. Não é difícil compreender que a história e o direito se relacionam e vivem em um sistema de mútua influência. Muitas das vezes, a compreensão do direito exige um conhecimento específico dos fenômenos econômicos, geográficos, sociais,
que apenas o estudo da história pode nos fornecer. É por intermédio do estudo da história que nós vamos sustentar e compreender melhor todos os fenômenos jurídicos. A história conta cada processo civilizatório, cada processo de mudança das civilizações, dos sujeitos, e o direito sempre esteve presente, auxiliando na solução de possíveis conflitos, desde a pré-história até os dias de hoje, com a discussão sobre o fim da história ou da criação de uma nova história. Tudo isso vai estar aliado às questões econômicas, geográficas e sociais, porque os sujeitos de direito estão inseridos dentro de uma sociedade e não existe sociedade sem direito. E não existe direito se não houver sociedade. O direito, ele nasceu com a necessidade econômica, que por sua vez é movida pela necessidade do homem de satisfazer os seus desejos, as suas vontades, os seus anseios. Mas quanto mais tem, mais quer ter, sendo talvez a faísca das guerras, pois os bens são limitados. Na verdade, no campo econômico, não tem a paz, e sim lutas e tréguas. É do nosso instinto, é do nosso eu sermos sempre insatisfeitos. Quem vai tratar disso é o filósofo Ortega y Gasset, e vai dizer que nós somos sempre insatisfeitos. Nós nunca estamos satisfeitos com o que temos, com o que conquistamos. Nós sempre queremos mais e muito mais. Esse querer mais é os nossos anseios, é a satisfação dos nossos desejos e dos nossos anseios. Para satisfazer os nossos desejos e os nossos anseios, o direito tem que mudar todos os dias. Por isso que nós temos tantas leis, tantas mudanças legislativas para atender às nossas necessidades, os nossos anseios. E quem impõe esses anseios, essas necessidades, para que nós sejamos cada vez mais insatisfeitos? Quem impõe isso é a cultura de massa, por intermédio das suas ideologias. Quem impõe essas ideologias? Uma classe burguesa, uma classe rica, detentora de poder, detentora de status, que aliada ao poder do Estado, enquanto nação, representado por nossos governantes, vai nos impor determinadas culturas por intermédio dos mecanismos de comunicação de massa, rádio, cinema, TV, a internet com suas redes sociais, os streamings, né, as séries, tudo isso nos impõe novas necessidades e novos anseios que se modificam em grande constância. Nós conseguimos ver isso nos aparatos tecnológicos e na moda, que está muito presente, muito mais presente no nosso dia a dia. Tudo isso gera economia para o Estado. Quanto mais economia, mais giro econômico eu vou ter. E com isso faz com que o Estado, a nação, vá pactuando tratados de acordo internacional, vai fazendo contratos, acordos com outros países, com outras nações, que uma vez descumpridos, podem gerar o estado de guerra. Por isso que o Brasil não possui tratados com países que não acompanham o seu ordenamento jurídico, o seu conjunto de leis. Países que possuem leis muito diferentes das nossas não são partes signatárias dos contratos internacionais. A história do direito, até as 2 primeiras décadas do século XIX, ela confunde-se com a história do direito português. Após a independência do Brasil, em meados de 1822, que vai começar a tratar da existência de um direito propriamente dito. Mas ainda hoje, na nossa contemporaneidade, nós seguimos alguns ranços, alguns erros do direito europeu.
Tudo isso fruto da nossa colonização, que veio com o objetivo de conquistar um novo espaço, com isso catequizou os índios juntamente com os negros, mudando a nossa cultura, que é totalmente uma cultura afrodescendente. Essa cultura está presente no nosso dia a dia e com o processo de colonização inicia-se o processo de branqueamento das culturas. Tenta-se apagar a nossa história e criar-se uma nova história. E hoje, mais do que nunca, nós vemos a necessidade desse resgate histórico e da cultura afrodescendente. Por isso que nós temos, inclusive, a existência das cotas raciais, apenas um dos possíveis exemplos de possível resgate dessa cultura afro que se faz presente na nossa história. O mais antigo código de leis conhecido foi o Código de Hammurabi, escrito na Babilônia por volta de 1700 antes de Cristo. Nele, Hammurabi, rei da Babilônia, estabeleceu uma série de definições que visavam não só manter a ordem, mas também homogeneizar a cultura e o comportamento de todo o reino. Como vocês podem observar, desde os primórdios da história, nós sempre tivemos regra de conduta. O direito sempre esteve presente como uma forma de solução pacífica de conflitos. E com o Código de Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo, nós já tínhamos as leis codificadas, as leis escritas, estabelecidas. O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história e vigorou na Mesopotâmia, quando Hammurabi governou o primeiro império babilônico entre 1792 e 1750 a.C., aproximadamente. Esse código se baseava na lei do talião, que punia um criminoso de forma semelhante ao crime por ele cometido, ou seja, olho por olho, dente por dente. Você fez tal ato, você praticou tal ato, você será punido pelo mesmo ato que você praticou. Se você matou, você vai ser punido com a morte. O nosso direito vai evoluindo e nós deixamos de lado o olho por olho e dente por dente. Em alguns momentos, nós vamos ver que ele ainda existe, mas com outros ares, com uma nova roupagem. Não se faz história ou direito sem se perceber as constantes transformações da sociedade, as constantes mudanças sociais e os mecanismos tradicionais e legais que conformam as relações sociais. O direito existe para trazer a solução de possíveis conflitos. A nossa sociedade muda de acordo com a nossa cultura, que é nada mais do que os nossos direitos, os nossos anseios, as nossas vontades, que nós chamamos de bem comum, ou tudo aquilo que satisfaz o nosso bem viver. A história e o direito se interrelacionam, permitindo dessa forma compreender com maior eficácia uma história do direito. O direito muda de acordo com a história muda, o direito muda. Significa dizer que se o direito é cultura, a cultura muda e o direito tem que acompanhar toda essa mudança cultural para atender a nossa insatisfação. O nosso bem viver deve estar sempre no topo da nossa pirâmide, deve ser sempre o objeto do Estado, de salvaguarda do Estado, a nossa proteção, a nossa segurança, atender às nossas vontades. A história do direito é ramo da história social que se ocupa da análise, da crítica, da desmistificação do passado, sendo de suma importância para o estudo da ciência jurídica, pois visa compreender o passado e o processo evolutivo em constante transformação da sociedade. Estudar o passado
não é estudar quinquilharias desprezíveis que nós não precisamos mais. Estudar o passado é trazer uma reflexão para o futuro e trazer melhorias para o nosso futuro. Hoje nós estamos escrevendo o passado dos nossos netos, dos nossos bisnetos, ou até mesmo dos nossos filhos. Nós estaremos nos livros de história contando esses fatos, estas relações sociais que nós estamos vivenciando hoje, nesse período contemporâneo. Nós faremos a história. É por intermédio da história que nós estamos vivendo hoje que no futuro os nossos filhos, netos, bisnetos estarão estudando e repensando o presente deles. O método principal consiste na análise e no estudo de documentos e textos que permitem revelar aqueles elementos no passado. Assim, são estudados livros doutrinários da época, contratos, decisões judiciais, para se detectarem os objetos, tal qual as fontes do direito, como era sua cultura e as instituições na qual ele surge. Aonde surgiu o direito? Quem eram os juízes que aplicavam a lei em nome do Estado? Como era a cultura do passado? Como se aplicava esse direito? Porque eu não posso aplicar o direito do passado nos dias de hoje? Porque os nossos desejos mudam, as nossas necessidades mudam, a nossa cultura muda. A história do direito é, então, uma disciplina autônoma, porque ela tem uma finalidade e ela tem um objeto específico de estudo. Ela se sustenta em 3 objetos: as fontes do direito, a cultura jurídica e as instituições jurídicas. As fontes do direito, que vocês vão estudar em teoria do direito. O historiador, ele analisa quais eram as fontes do direito: costume, doutrina, jurisprudência, leis escritas ou orais, nas diversas fases da sociedade e da história. Então, quais são as fontes do direito? De onde surge o direito? Surge dos nossos costumes, a nossa prática constante, reiterada e uniforme, que muitas vezes nós fazemos sem perceber. Nós começamos a praticar os costumes a partir do momento do nosso nascimento, quando nós somos jogados dentro da vida em sociedade, que possui vários valores morais. A minha família tem um valor que é diferente do valor da família de cada um de vocês. Isso vai formar a nossa consciência moral de certo e errado, justo e injusto, bom e mal, comer um determinado tipo de alimento, fazer uso de um determinado tipo de vestimenta. Isso é costume, e isso é fonte do direito. O costume, ele vai representar a nossa identidade pessoal, nossa identidade familiar, nossa identidade no nosso grupo, no nosso hall de amizades, a identidade da nossa comunidade, a identidade das nossas cidades, a identidade dos nossos estados e a identidade do nosso estado no sentido de nação. É por intermédio dos costumes que as leis vão surgir para atender os nossos desejos e os nossos anseios. A doutrina também é uma das fontes do direito. Doutrina são as obras, né, do direito, que não são chamadas de obras, e sim de doutrinas. Essa doutrina, ela surge como uma forma de interpretar, de entender os costumes do passado para se criar as leis de hoje. Leis essas que podem ser orais. No início da civilização só existiam regras orais, faladas, e hoje as nossas leis estão escritas, codificadas, e foi com o Código de Hammurabi que essas leis começam a ser escritas, a serem codificadas. E a jurisprudência, que também é fonte do direito. O que é jurisprudência?
Quando tem um conflito de vontades, a minha vontade contra a vontade do outro, nós vamos buscar o poder judiciário para o juiz dizer o direito, quem tem o direito. Para isso, nós vamos precisar da figura do advogado, do promotor de justiça, do juiz e das partes que estão com vontades, com arbítrios opostos, diferentes, estão em conflito. O juiz vai dar uma sentença dizendo qual é a parte que tem o direito. Quando o juiz dá essa sentença e a parte perdedora se sente ofendida, se sente insatisfeita, nós podemos recorrer da decisão do juiz. Quando nós recorremos da decisão do juiz, nós vamos recorrer aos seus superiores hierárquicos, que serão representados pelo Tribunal de Justiça, Cuiabá, Superior Tribunal de Justiça, Brasília, Supremo Tribunal Federal, Brasília. Nós podemos recorrer nessas 3 instâncias de uma decisão dada pelo juiz. Nós vamos ter regras específicas para isso. A decisão dada por esses tribunais superiores, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, TJ, STJ, STF, são chamadas de jurisprudência. Essas jurisprudências nós faremos uso nas nossas petições, quando vocês forem exercer a advocacia, a defensoria pública, a promotoria de justiça. Então, tudo isso é fonte do direito. Quais são as fontes do direito, então? Costumes, doutrina, jurisprudência e a própria lei em si, que é imperativa, que é coativa, que impõe regras para nós cumprirmos para estabelecer a paz e a ordem dentro da sociedade. O historiador faz uso de tudo isso para interpretar e mudar as leis em sua constância para atender os nossos desejos, as nossas necessidades. Mas a história do direito se baseia também num segundo objeto, que é a cultura jurídica. O historiador estuda as ideias jurídicas nos diversos momentos históricos, verificando se compunham uma ciência e se mantinham relações com outros ramos, como a religião e como a política. Nós somos seres políticos. A todo instante nós estamos fazendo política. Dizer bom dia para o vizinho, para o pai, para a mãe é um ato político. Política é relação entre pessoas. Política não é voto, é relação entre pessoas. Diálogo, conversa. Isso já é política. E o historiador vai se basear nessa relação entre pessoas para entender como era o passado e trazer novas perspectivas para o futuro. Nos livros de história do direito, nas doutrinas de história do direito, vocês vão observar que o estudo da cultura jurídica inicia-se com a chegada da família portuguesa no Brasil. É aí que começa a se formar uma cultura jurídica, uma criação de leis mais voltadas aos interesses da sociedade brasileira, da nação brasileira como um todo. E vocês irão perceber também que a religião se relaciona e muito com o nosso direito, com as relações políticas e com a formação de toda essa cultura histórica que influencia a nossa vida em sociedade. Em alguns momentos, alguns filósofos irão nos colocar em grandes conflitos e contradições entre razão, crença, fé, pensamento, reflexão. Um deles vai ser o filósofo Nietzsche, que é um dos filósofos que mais trata de religião e que todos têm uma visão extremamente distorcida dele. Muitos acreditam que Nietzsche era um ateu, que ele não acreditava em Deus, na figura do cristianismo, pelo fato dele dizer que Deus está morto. Mas dizer que Deus está morto significa dizer que nós devemos olhar tudo que nos cerca
com olhares críticos. Quando ele diz que Deus está morto, é para que as pessoas da sociedade da época, século XIX, observassem a religião que impunha tantas regras, é o final do século XVIII, início do século XIX, onde a igreja, período medieval, impunha muitas regras à sociedade. Vem Nietzsche e começa a colocar as pessoas em conflito, em crítica, para que elas observem as verdadeiras imposições da igreja. Por que a igreja impunha tantas coisas à população e a população aceitava calada? Pelo fato dele propor tantas críticas, tantas possibilidades de pensamento e de reflexão, muitos entendem que ele era um ateu, mas ele não era um ateu. Assim como nós teremos também filósofos que vão ser extremamente católicos, apostólicos, romanos, e que vão trazer a religião como sendo o ápice de toda a história, de toda a fundamentação do direito. Mas digo a vocês que estudar o direito é separar fé de razão, de crença. Razão é uma coisa, fé é outra. Não que nós não devamos ter fé, devemos ter fé, devemos acreditar, mas sempre com um olhar crítico, lembrando que eu só posso criticar aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, eu não posso criticar, porque a minha crítica será sempre destrutiva. Se eu tenho conhecimento, fundamentação teórica, sustentação sobre o assunto, eu posso criticar. Eu posso criticar porque eu conheço. E essa minha crítica vai ser positiva ou negativa, com fundamentação. Se eu criticar sem fundamentação, sem conhecimento, eu estarei sendo preconceituoso. Nós sempre temos que buscar o conceito. Por isso que quando vocês forem apresentar um seminário, um trabalho, fazer a defesa do cliente de vocês lá no futuro, vocês sempre devem estar acompanhados por alguém. Esse acompanhado por alguém, que eu quero dizer, por algum teórico, por algum filósofo, por algum sociólogo, por algum historiador, por algum jurista que já tenha tratado deste assunto, para que nós tenhamos fundamentação. Sem fundamentação, nós somos seres comuns e nós somos seres diferenciados, porque nós estamos formando o senso comum teórico dos juristas em cada um de vocês. Quem vai tratar disso é o autor Luiz Alberto Vará. Luiz Alberto Vará tem um texto chamado Saber Crítico e Senso Comum Teórico dos Juristas, e ele vai estabelecer essa relação entre senso comum e senso comum teórico. Senso comum é o nosso conhecimento de rua, que nós adquirimos desde o nosso nascimento, quando somos jogados dentro da sociedade. Senso comum teórico é aquele fundamentado em teorias, em bases históricas, filosóficas, jurídicas e doutrinárias. E um terceiro objeto que fundamenta a história do direito são as instituições jurídicas. O historiador, ele busca detectar quais os lugares em que o direito era produzido e quais os conflitos que aconteciam na época e como eles eram e foram resolvidos durante a história. Então, o historiador vai buscar, além de tudo isso, ele vai buscar saber como era a aplicabilidade do direito no passado e como ela foi se desenvolvendo até os dias de hoje. A minha dissertação de mestrado é sobre isso. Minha dissertação de mestrado é o ensino do direito por intermédio da história e da arte. Eu fiz uma análise de todas as obras de arte da pré-história até a nossa contemporaneidade, como era cada obra de arte representa um momento histórico e como era a aplicabilidade do direito em cada momento histórico daquele. Então, eu fui desde os primórdios até os dias de hoje, trazendo a imagem das principais obras de arte até nós chegarmos no dia de hoje. Nos dias de hoje, nós temos arte,
A arte dos dias de hoje é o cinema, a internet, a TV, as séries. Isso é a arte de hoje. Nós não temos mais obra de arte. E como interpretar tudo isso? Tudo isso está presente no nosso dia e nosso dia a dia e pode trazer grandes consequências jurídicas. Estudar a história não é somente falar do passado. Afinal, o passado não volta. Importantes são a continuidade e o perfeito conhecimento da nossa história da humanidade, para ao menos nos enfatizarmos em possibilidades de melhorar o nosso futuro. Estudar o passado, como eu disse, não é estudar aquele bando de quinquilharia empoeirada que nós sempre imaginamos que seja. Estudar a história é muito mais do que tudo isso. Estudar a história é trazer grandes reflexões, grandes formas de pensamento e de interpretação e reinterpretação do passado. O nosso fórum de hoje, ele diz o seguinte: como podemos e devemos conceituar a história e o direito? Então, vocês entrarão lá no SIGA, e lá já está inserido o nosso fórum de hoje, que é para responder hoje, né? E como nós podemos conceituar a história e como nós podemos conceituar o direito? A história nós podemos conceituar como sendo um estudo do passado, buscando alternativas de melhoria para o futuro, não é isso? Para o nosso presente e para o nosso futuro. O direito. Temos um conceito de direito? Já vimos na semana passada que não, que o conceito de direito é algo geral, necessário e universal. Todo mundo sabe o que é, todo mundo precisa dele, ele vai ser igual aqui e em qualquer lugar do planeta. E junto a isso, nós temos inserido lá no nosso SIGA uma atividade para vocês fazerem. A atividade é a seguinte: tem um texto para vocês lerem, e aí vem os questionamentos. De acordo com o texto proposto para leitura, é possível afirmar que a história do direito estuda as transformações ao longo do tempo e das sociedades? Explique a sua resposta. Então, de acordo com o texto proposto para leitura, a história do direito, ela estuda as transformações ao longo do tempo e das sociedades? Estuda, não é? O objetivo da história do direito é trazer todas essas mudanças sociais até nós chegarmos aos dias de hoje. O conceito de história é fruto da modernidade, aliado à história? Explique. O conceito de Estado, então vamos ter que buscar o que é Estado. O conceito de Estado é tal. Ele é fruto da modernidade? Quais são as características da modernidade? As características da modernidade são aquelas oriundas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, Revolução Industrial, grandes transformações, vai ser o início da tecnologia da informação. Tudo isso está aliado à história? Está aliado à história. Lembrando que o termo Estado, a palavra Estado, ela passa a existir em meados de 1513, com a obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, que provavelmente o professor César irá tratar com vocês em ciência política. Vai ser a primeira vez em que será utilizada a palavra Estado. Não que o Estado não existisse, significa dizer que o termo, a palavra Estado, no sentido de nação, começa a ser utilizada na obra O Príncipe. Fale brevemente sobre o Código de Hammurabi, e aí tem um vídeo inserido lá no SIGA para vocês assistirem, falando brevemente sobre o Código de Hammurabi. Tem um pequeno texto também, de umas 5 páginas para vocês lerem,
que também fala rapidamente sobre o Código de Hammurabi, só para vocês terem uma noção e fazerem um breve resumo. A quarta, é correto afirmar que a história do direito no Brasil se dá com o processo de colonização e catequização dos índios e negros? Explique a sua resposta. Sim, é com o início do processo de colonização que vão se desconstituir as culturas e dar início à cultura do branqueamento, catequizando os índios e os negros, doutrinando-os, assim como nós doutrinamos vocês no direito. Os índios e os negros foram doutrinados com o objetivo de inserir uma cultura que não era nossa, uma cultura que fosse estritamente europeia, e que nós sofremos alguns ranços dessa cultura europeia até os dias de hoje. E, por fim, disserte sobre a seguinte proposição temática: a relevância da história no estudo do direito. Qual que é a importância da história no estudo do direito? Esse é um tema. Se esse é o tema, vocês vão criar um título, e toda dissertação tem que ter, no mínimo, 20 linhas, não é mesmo? Então, vamos criar um título, iniciar com uma frase afirmativa. Então, a história é relevante por causa não sei do quê, ponto final. Aí nós vamos para o nosso primeiro parágrafo. Um parágrafo é formado de 3 a 4 frases para não perder o sentido. No primeiro parágrafo, nós iremos desenvolver um problema. Então, qual é a importância da história do direito, do estudo da história do direito? Ela é importante por causa de tal coisa, mas ela é aplicada? Uma pergunta. Estabelecemos uma segunda pergunta. Essa segunda pergunta deve ser no segundo parágrafo. Então, vai ser uma frase afirmativa, um parágrafo tratando de um problema relativo ao tema, um outro parágrafo tratando de um problema relativo ao tema, e vamos concluir com uma frase final, e que nós sempre fazemos isso tentando aliar a relação de direitos humanos. No nosso caso, vai ser a relação das pessoas em sociedade, não é? Então, uma frase afirmativa, problema 1, ou desenvolvimento 1, problema 2, ou desenvolvimento 2, conclusão. Cada parágrafo é composto de 3 a 4 frases para não perder o sentido. Com isso, vocês vão completar as 20 linhas com toda a certeza do mundo. Muito fácil, não é mesmo? O texto que está inserido lá junto ao SIGA chama-se História do Direito, como a profissão foi construída ao longo dos anos. O texto ele vai tratar, em breves nuances, sobre a importância da história do direito dentro do ordenamento jurídico, trazendo a figura do historiador, filósofo, sociólogo Luhmann, e aí ele vai trazer algumas áreas do direito diferentes. Ele vai, no primeiro momento, tratar da história do direito no Brasil. Depois ele vai tratar da história do direito penal, da história do direito civil, da história do direito ambiental, da história do direito ambiental, até que, por fim, ele vai trazer quais são as perspectivas do direito e para a carreira jurídica nos nossos dias de hoje, na nossa contemporaneidade, que é a nossa vivência. Lucas, você perguntou qual o nome do livro, que fala do sujeito em constante evolução, identidade cultural na pós-modernidade. Vou escrever aqui. Identidade cultural na pós-modernidade, do Stuart Hall. Coloca lá no Google, Identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall, tracinho, hífen, PDF. Vai aparecer o livro para vocês fazerem
o download, tá? O livro dá para ler super rapidão, em 30 minutinhos dá para ler o livro. Ele vai trazer a figura dos sujeitos e como os sujeitos evoluem no decorrer da história. Éramos racionais, individualistas, passamos a ser sociais, voltamos a ser individuais, principalmente pelo uso da tecnologia que acompanha as nossas vivências hoje. Então, a primeira missão de vocês, a partir de agora, é responder o nosso fórum. Depois do fórum, ler o texto, responder as questões. Eu só vou encerrar a gravação, vou deixar a nossa sala aberta, tá? Quaisquer dúvidas, podem perguntar tanto aqui quanto no nosso WhatsApp. Estamos juntos. Amanhã nós voltamos com a nossa aula no primeiro horário, né? História do Direito. Percebi que temos alunos novos na turma, não é verdade? Se adequem dentro dos temas para os seminários, pois nós vamos iniciar os seminários. Provavelmente nós teremos uma live quarta-feira sobre direito empresarial, e só estou aguardando a confirmação da palestrante. Assim que tiver confirmado, mando no grupo para vocês se inscreverem para assistirem, porque também tem certificação. André, você levantou a mão. Eu ia pedir para o senhor explicar com mais detalhes sobre o seminário, sobre como vai ser a forma de apresentação, quantas pessoas pode ter por tema, essas coisas. Eu observei que nós estamos com 21 alunos matriculados. São 10 temas, então nós podemos ter duplas, né? Então vocês escolham lá dentro dos temas quais temas vocês se interessam mais, formem as duplas, se organizem, podem fazer uso de slides se vocês quiserem, e se quiserem propor atividades dinâmicas, fiquem à vontade durante a apresentação. No final da apresentação, toda a sala vai participar fazendo indagações, contribuições, e isso vai compor uma das notas. Inclusive, tinha uma pergunta lá para mim que tem prova marcada, né? Essa primeira prova que está marcada é a data de início do primeiro seminário. Como eu precisava, na hora de inserir lá no sistema as datas da prova, eu coloquei a primeira data de seminário como sendo prova, mas não é. São as apresentações dos seminários, tá? Nossas notas serão as presenças na nossa aula, a resposta ao fórum, a realização das atividades, primeira nota. Apresentação dos seminários, segunda nota. Terceira nota, a prova, que vai ser no último dia da nossa disciplina. Por isso que lá tem algumas datas de prova, mas prova mesmo vai ser no último dia da nossa disciplina. Pois não, Flávia? Bom dia, professor. O senhor colocou lá na atividade que essa atividade é referente àquele texto que está lá no SIGA. E eu queria saber se nas respostas das perguntas a gente tem que enfatizar, reforçar que a referência das respostas é o texto, ou não, responde normal. Responde a interpretação de vocês. Leiam o texto e coloquem a interpretação de vocês. Não copiem igual o texto para inserir lá. Coloca sempre a interpretação de vocês. Inclusive para fazer a dissertação. Leiam o material que vocês quiserem, deixa de lado e disserta. Escolhe o tema a partir da minha proposição temática e disserta. Escreve lá o pensamento de vocês. Nunca copiem. Só vão copiar em momentos específicos que nós vamos aprender lá para frente com as regras de metodologia científica. Mais alguém? Não? Então é isso. Primeiro fórum, leiam o texto, assistam o vídeo do Código de Hammurabi e enviem as respostas. Vou deixar a sala aberta, só vou encerrar a gravação para poder inserir ela lá no Siga para vocês, mas vai ficar aberta. Dúvidas, entrem em contato por aqui ou pelo nosso grupo no WhatsApp. Isadora.
Professor, sobre esse questionário, eu acho que eu não prestei atenção, minha internet já tinha caído na hora que eu vi, mas por onde a gente tem que mandar as respostas do questionário? Ele está no Siga e a resposta é para enviar no meu e-mail, que está no rodapé do questionário. No rodapé do questionário tem o meu e-mail para estar encaminhando as respostas. Beleza, obrigada. De nada. Então é isso, pessoal. Nos encontramos novamente amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e quaisquer dúvidas, entrem em contato. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom dia.